Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Josué, capítulo 6, verso 17, aleluia. Josué 6, verso 17, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Pai, acampa teus anjos ao meu redor, ao redor dessa pessoa que vai ouvir a tua palavra. Venha ministrar, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória. Venha, Paizinho querido, Deus de poder, nós te pedimos, nós te clamamos, venha falar conosco nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Porém, a cidade era anatema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anatema, para que não vos meteis em anatema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Aleluia, né? Então aqui o Senhor tinha dado uma instrução a Josué de que antes deles entrarem na terra prometida, eles tinham que ali, né, destruir a cidade de Jericó, porque era uma cidade que estava corrompida ao máximo. Eles faziam culto, né, a outros deuses, a Baal, a Moleque, e esse deus deles, que é um demônio, na verdade, Moleque, né, eles sacrificavam crianças, seus filhos, em intenção de enriquecer, a prostituição, tudo que não prestava estava no meio daquele povo. Então o Senhor estava alertando eles, né, que teria que destruir para que eles não contaminassem o povo de Deus, para que o povo de Deus não fosse contaminado. Olha para você ver a instrução que o Senhor dá para aqueles que estão nele, para evitar estar no meio do ímpio, para não ser contaminado, né? Porque infelizmente as coisas vai ali sendo, as pessoas vão imitando as coisas erradas, infelizmente, né? Nós temos que ser luz, então nós temos que separar o profano do santo, aleluia. A prostituta Raabe, ela era uma cananeia, e provavelmente ela era prostituta porque era normal na época, era uma forma dela ganhar dinheiro, mas no fundo, no coração dela, ela se sentia mal de ser daquela forma, né? Aquele povo ali que fazia todo aquele ritual, aquelas coisas, tenho certeza que na hora que eles estavam ali sozinhos, algo dentro deles não ia bem. Porque o nosso Deus é aquele Deus que nos resgata e melhora a nossa autoestima, melhora a nossa vida. Ele nos dá um senso de moralidade que nos deixa feliz, né? O Senhor é aquele que traz coisas boas, que mesmo no pouco nós aprendemos a ser gratos, nós aprendemos a amar a Deus verdadeiramente. Então aquela prática naquela sociedade ali era detestável aos olhos do Senhor, né? E ela vivia no meio daquilo, mas eles sempre estavam ouvindo a dizer, olha, o Deus desses hebreus, o Deus, né, que está com esse povo de Israel, ele é um Deus poderoso, é um Deus que tirou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho. Então eles estavam ouvindo ali o quanto Deus era bom, misericordioso, e ao mesmo tempo eles viram tudo que Deus pesou a mão lá no Egito sobre aquela nação, né, ímpia, que não queria permitir o teu povo sair de lá. Então a terra de Canaã estava cheia de violência, depravação, ela estava ali, né, cultuando outros deuses, e nem tinha amor entre eles mais, nem amor de pai para filho, de filho para pai. Então Deus não era indiferente àquele povo, né? Mas Deus ali, ele queria um coração quebrantado, né? Lá em Levítico 18:25 diz assim: a terra era impura, e eu trarei sobre ela a punição pelo seu erro, e a terra vomitará os seus habitantes. Então quer dizer, o Senhor está dizendo que ele ia permitir todo, né, o povo ali ir contra aquela cidade, contra aquela Jericó, porque era um povo corrompido, eles não queriam conserto, eles não queriam mudança de vida, eles não queriam buscar o que era melhor, eles queriam tudo que era depravado, tudo aquilo que era mal. Então Deus, né, ele conhece muito bem cada coração. E aquela mulher ali, tenho certeza que ela vivia no meio daquilo, mas ela não queria aquilo, porque
ela ali sentiu que ela necessitava do Deus, né? Daqueles homens que estavam ali, daqueles espias. Então Deus enviou 2 espias, pediu para Josué enviar 2 espias até Jericó. E eles foram então e ficaram na casa de Raabe. Eles bateram na porta dela porque ela era uma prostituta. Então não ia levantar suspeita, porque eles iam achar que era alguém que estava indo para ter ali com ela uma noite. Né? E ela, então, vendo eles chegar, ela percebeu que eles não eram um homem qualquer. Então, conversou com eles. E bem provável é que ali, né, ela sentiu algo diferente naqueles homens, a unção, né? Aquele que serve ao Senhor, ele é diferente. Então, logo ali, os que serviam ao rei ali de Jericó, ficou sabendo e enviou até o rei essa notícia de que tinha 2 espias dentro da cidade. E então foram bater na porta de Raabe. E ali o rei, né, mandou seus mensageiros perguntando se estava ali os 2 espias. E ela disse: olha, eles vieram até a minha porta, né, não com essas palavras, mas depois você lê lá em Josué, capítulo 2, do verso 1 ao 22, tá bem? E ela disse: olha, vieram até mim, mas já foram, né? Porque já era tarde, então eles, já era noite, então eu já enviei eles embora. Eu não sabia que eram espias e eu despedi. Vai atrás deles que vocês vão encontrar. Mas na verdade ela tinha escondido eles no sótão da casa dela, no telhado, né? Então eles estavam lá escondidos. E ela, quando antes de dormir, foi até eles e falou: olha, eu confio, eu creio nesse Deus que vocês servem, eu creio que esse Deus que vocês servem é Deus poderoso, é um Deus que pode fazer tudo por nós, né? Aleluia. Ela falou assim, ó: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Isso aqui é no Josué capítulo 2, verso 10, amém? Diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do mar, os quais destruíste. Né? Então ela estava dizendo, olha, ela disse aqui no 9 também: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Quer dizer, estão, né, temorosos, estão com medo diante de vocês, diante do Deus de vocês. Então ela dizia assim: o Senhor, né? Bem sabemos que o Senhor. Então ela começou a reconhecer que o Deus ali daquele povo, dos hebreus, era o Senhor. Ele era o Senhor de todas as coisas. Quando ela falava com eles, ela expressava ali, né, uma soberania do Senhor, uma, né, dedicação, um amor. Ela mostrava ali um coração quebrantado ao Senhor. Ela, por tanto ouvir falar de Deus, ela começou a temer aquele Deus. Ela começou a querer estar debaixo da proteção daquele Deus, né? Porque ela via que era um Deus poderoso, que realmente ele ia e ajudava, e ele levantava as batalhas que fossem, mas o povo era socorrido, era cuidado e era guardado pelo Senhor. Então, né, eles olhando e falando: olha, se Deus tirou esse povo do Egito, se Deus foi contra aquele, né, faraó, aquele rei, né, que era tão ruim, um rei que estava massacrando o povo, e ele era tão potente, ele era tão poderoso, e Deus a si mesmo pegou aquele povo que era escravo, pequenino lá dentro, e tirou eles de lá. Então, abriu o Mar Vermelho. Quem pode abrir um mar, né? Então, com certeza aquilo foi comovendo ela, e vendo o cuidado de Deus por um povo que era oprimido, e era o que ela se sentia, oprimida no meio de uma sociedade onde ela tinha que usar seu próprio corpo para poder dar alimento a teus filhos. Era um lugar de muita injustiça, era um lugar de muita maldade, né? E quem tem um coração quebrantado não consegue viver no meio da maldade, né? Então, Raabe, ela estava presa a um sistema opressor, ela estava presa a uma mentalidade, né? Mas ela, quando ouviu falar desse Deus, ela se comoveu. Ela não pensou, né, 2 vezes em esconder os espias. Ela sabia que estava fazendo algo para Deus, na verdade. Não somente para si, mas ela sabia que ela estaria comovendo o coração de Deus. Aleluia.
né? Então aqui Deus mostra que ele não é indiferente às pessoas, mas ele procura pessoas com o coração quebrantado, né? Ele procura pessoas que têm o coração quebrantado. Aqui em Salmos, capítulo 51, verso 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Aleluia. Então o Senhor, ele quer um coração quebrantado, ele quer um coração voltado para ele. Ele quer uma pessoa que queira as coisas santas, que queira andar em santidade, que queira ser, né, correto e aceitar as coisas do Senhor, aceitar os mandamentos de Deus, aceitar andar naquilo que é correto ao Senhor. Porque aquilo que o Senhor diz para o povo dele, aquele que aceita ele, não é demasiadamente difícil de se cumprir, não. Só basta ser uma pessoa boa, que quem é bom vai querer fazer o que é bom, vai querer o que é bom para si, vai querer dar o que é bom para outras pessoas, amém? Não vai querer escravizar ninguém, não vai querer falar mal, não vai querer matar, não vai querer prostituir, não vai querer engano, porque sempre tem duas opções na nossa vida: o lado do bom, do bem, e o lado do mal. Tem dois caminhos, o bem e o mal. O Senhor nos deixou um livre-arbítrio para a gente escolher qual caminho queremos seguir. Então nós temos que, né, por mais que pareça difícil, escolher o caminho do bem, porque é onde nós vamos estar debaixo da proteção do Deus Altíssimo, do Deus poderoso, o Deus que tudo vê, o Deus que sonda, o Deus que guerreia nossas guerras. Então ali Raabe, ela viu, ela olhou assim e falou: se Deus foi com esse povo que era escravo, ele pode ser comigo, que estou no meio de tudo isso e não me agrado disso, né? Ela tinha que viver naquele sistema, mas ela se sentia mal, e mulher era tido como um nada, mulher, ela era olhada como um objeto, como um corpo só, né? Não tinha direitos. Então ela viu uma oportunidade de um Deus que amava, um Deus que era com aqueles que eram excluídos. E foi isso que Deus, a Bíblia inteira tentou dizer, que ele veio para um povo que tivesse um coração contrito, um coração que quisesse a retidão, um coração que queira ser, né, um coração puro, um coração para adorar e amar ao Senhor. E ele encontrou isso em Raabe. Quando Raabe ali deu, né, o escape para aqueles dois espias, ela estava fazendo para o Senhor. Ela estava ali fazendo, reconhecendo: olha, Deus, eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor pode me livrar. O Senhor é o único que pode me tirar do lugar de exclusão aonde eu estou. Aleluia. Então ela percebeu ali que esses espiões, eles não eram só dois espiões, mas eles tinham algo neles. Eles tinham a presença de Deus. Daquele que serve ao Senhor, eles carregam com eles a presença de Deus poderoso e santo. Aonde eles vão, algo diferente vai acontecer. Aonde eles vão ter uma palavra boa para dizer. Eles vão fazer a diferença. Você pode até ir em alguns lugares que você vai ver coisas que não agradam o coração do Senhor, mas você tem que fazer a diferença. Você não pode se contaminar. Aleluia. Nós não podemos contaminar. Então, o Senhor é um Deus que cuida, que liberta, né? Assim como ele fez com Raabe, ele salvou, ele destruiu toda aquela cidade, porque o Senhor é assim, ele vai falando, ele vai corrigindo, ele vai dando oportunidades, até quando ele vê que chega ali numa maldade máxima, ele vem com a sua destruição, ele vem com a tua punição, com o teu juízo. E o Senhor diz que um dia ele vai voltar, né? E o dia que ele voltar, ele vai voltar para... Agora ele é o nosso advogado. Um dia ele vai voltar como o nosso juiz. Aleluia. Em Mateus capítulo 24, verso 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, virá o fim do quê? O fim do mal, o fim de um governo corrupto, o fim de pessoas maldosas que querem implantar as suas ideias, o fim de pessoas desobedientes, né? O fim dessas pessoas que não querem comunhão com o Senhor. Então, o Senhor diz, ó, mas o que perseverar
até o fim será salvo. Aquela mulher, ela perseverou. No último instante, ela perseverou. No último instante, ela viu, somente o meu Deus pode me tirar desse lamaçal de pecado. É o que o Senhor está dizendo. Ele pode, é Ele que salva, Ele que cura, é Ele que liberta. O Senhor é o Deus da provisão, é o Deus da salvação. E em tudo, Ele é o Deus que nos perdoa. Ele cura a alma, porque o pecado, ele traz sobre a pessoa também ali uma aflição na alma. O pecado traz ali uma perturbação do espírito, uma consciência pesada, não tem paz, aleluia. Mas o Senhor é o Deus que vem e perdoa. Quem tem o dom de perdoar algum pecado? Ninguém. Mas o que tem o dom é Deus, é Jesus. E nós sentimos como quando nós somos perdoados, né? Quando a gente vai para Jesus, a gente vai cheio de manias, de erro, de pecados, né? De coisas que não agradam ao Senhor. E quando nós aceitamos esse Jesus, ele vem sobre a nossa vida e derrama um bálsamo, uma cura. É algo tão sobrenatural, tão maravilhoso, que não tem como ser, né, descrito. Só quem já foi perdoado, aquele que foi resgatado, aquele que o Senhor pegou no colo e disse: olha, tem jeito para você, eu te amo, eu te remi. Quando eu passei pela cruz, eu já paguei um preço. E quando você reconhece como pecador, como pó da terra, quando você se quebranta diante de mim, eu te perdoo. Eu te livro de todo mal, porque sou eu que fiz o céu e a terra, sou eu que fiz o bem e o mal, sou eu que tenho o poder de perdoar e salvar, não tem outro, aleluia, né? Então Deus não é aquele Deus que nem eles faziam ali sacrifícios de pessoas. Deus não precisa dessas coisas. Ele diz na palavra dele que ele só quer um povo de coração quebrantado, ele só precisa de um povo. A Bíblia inteira Deus deixou instruções para o povo entender que ele não queria sacrifícios, mas ele queria coração quebrantado, né? O sacrifício ao Senhor, um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração ao Senhor, ele quer, mas um sacrifício que a pessoa tem que sacrificar para cobrir seus pecados, isso não agrada ao Senhor, porque o Senhor, ele diz, ó, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Aquele que tem ela não tinha nada ali, talvez Raabe, para oferecer ao Senhor materialmente. Mas o Senhor não precisa, o Senhor só precisava de um coração arrependido e disposto a servi-lo. Porque quando Raabe ali, ela então escondeu os espias, ela estava servindo ao Senhor, ela estava servindo a Deus. Olha que lindo Deus dizendo, quando a gente faz para um dos seus servos que precisa, quando a gente estende a mão para aquele que necessita, quando a gente faz para a obra de Deus, a gente está fazendo para Deus, aleluia, né? Quando a gente faz para alguém, um pequenino que necessita de uma ajuda, nós estamos fazendo para Deus, né? Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer aos homens como se estivesse fazendo a Deus, aleluia, um coração quebrantado, é o que o Senhor quer de um povo. O Senhor olhou para aquela terra e não viu nada de bom, já estava decretada a destruição. E assim foi, o Senhor só deu ordem para tirar Raabe e sua família, né? Então, Raabe, ela foi obediente e ela salvou a família dela toda. Olha que uma obediência ao Senhor, um amor, um coração quebrantado faz. Ele salva famílias. Ela salvou a família dela e os familiares também, diz ali, né? E não só ficou para ela essa salvação, mas essa salvação estendeu-se. Em Josué 6, capítulo 6, verso 23, diz assim: então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, a seu pai, a sua mãe e seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial, né? Então, antes de destruir ali, né, da cidade ser queimada totalmente, eles tiraram Raabe, o pai, a mãe, os irmãos e suas famílias, né? As famílias dos irmãos, né? Então, foi um povo ali grande que foi salvo por uma atitude de Raabe. Olha o que o Senhor está dizendo, que uma atitude sua hoje, você pode salvar muitos, você pode levar a salvação de Deus a muitos da sua família, você mudando o seu jeito de pensar, se entregando a Deus, você pode estender aquilo que o Senhor tem para entregar na tua vida
de bom, de salvação, de livramento para toda a tua família. Foi o que Raabe fez, né? Então o Senhor nos ensinando desde o Antigo Testamento, que ele não veio somente para um povo, mas ele veio para um povo que o ama verdadeiramente. Ele veio para um povo que quer ser santo. Ele veio para um povo que está disposto a abrir mão do seu eu, das suas conquistas pessoais para servi-lo. Um povo que está disposto a amar como ele amou, a servir a Deus de todo o coração, a ser justo, aleluia, a servir a um Deus único que criou o céu e a terra. É o que nosso Deus diz. O Senhor, ele quer um povo que busque ele de todo o coração. Que a gente possa clamar ao Senhor para que ele venha e coloque sobre todos um coração quebrantado. Um coração que esteja ali atento para não se contaminar com as coisas do mundo, né? O Senhor, ele sempre alerta e livra alguns, né? Como ele fez lá na época de Noé. Ele livrou a família de Noé e destruiu toda a cidade. O Senhor ali foi para resgatar Ló, né? Na cidade de Sodoma e Gomorra. E destruiu Sodoma e Gomorra. O Senhor sempre está enviando. Antes dele vir com a sentença dele, ele vai avisando o povo para que o povo se conserte. E nós sabemos que Jesus vai voltar. E ele vai voltar como nosso justo juiz. Antes de nós entrarmos na terra prometida, assim como falou com Josué, ele vai vir com a condenação sobre os maus. Ele vai destruir aquilo que é pecado. Ele não vai deixar rastro nenhum daquilo que era iníquo, daquilo que é mal, daquilo que é ruim aos olhos do Senhor. Então, nós sabemos que nós estamos no caminho da terra prometida. Mas para a gente entrar lá, o Senhor vai aniquilar todo o mal. Porque ele diz que na terra prometida não vai ter choro nem ranger de dentes. Não vai ter mal. Ali vai se findar todo o mal. O Senhor vai fazer o juízo dele. Que a gente possa ser como essa mulher, como essa cananeia, Raabe, que ela, no meio de todo o mal, ela preferiu estar agarrada a Deus poderoso e santo. E ela enfrentou ali a fúria, que ela podia ser descoberta, escondendo os 2 espias. Ela podia ver o plano que ela fez com aqueles servos do Senhor ser descoberto e ela sendo punida, mas ela preferiu arriscar a vida dela, a vida da família dela, em prol de Deus e em favor de Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel. Pai, que a gente possa perseverar até o fim, Pai. Que esse meu irmão, essa minha irmã possa perseverar, Pai, não se contaminar com as coisas do mundo. Meu Deus, se em alguma coisa nós temos dado brecha, Pai, nos ajuda a fechar as brechas, nos ajuda a reconhecer, Pai. Espírito Santo de Deus, alcança esse meu irmão, essa minha irmã. Que a gente não venha se contaminar com as coisas do mundo, meu Deus, mas que a gente venha ser um povo santo, um povo remido, um povo guardado na Tua palavra. Meu Deus, que a gente venha servir somente a Ti, Deus poderoso e santo, que criou o céu e a terra. Pai, não há outro Deus além de Ti. Ó, grande eu sou, soberano. O Senhor é o Deus que tudo pode, que tudo vê. Resgata o Teu povo, Senhor, liberta e livra de todo mal. Senhor, que eles venham ter um coração quebrantado diante de Ti. Que eles venham ter um coração quebrantado diante de Ti, Pai. Senhor Jesus, que nada venha tirar, Senhor, a nossa adoração a Ti. Pai, a Tua adoração é sua e nada, nenhuma preocupação, nenhuma doença, nenhum desânimo, nenhum desemprego pode tirar a Tua adoração. Que louvado é o Teu nome, que cuida, que zela e que é, Senhor, a provisão do Teu povo. Pai, que esse meu irmão, essa minha irmã que precisa de uma provisão, entra com a provisão na casa deles, Pai. Entra com a provisão, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós cremos em Ti, um Deus que criou o céu e a terra. Que deu Seu Filho amado Jesus para morrer na cruz por nós. Pai, nós queremos Te servir de todo o coração. Olha para dentro de nós e veja um coração quebrantado. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Nós queremos ser como uma criança, Senhor, e Te amar pelo que Tu és, né? Voltar à inocência, Senhor. Aleluia. Que nós voltemos à inocência, Senhor. Aleluia, Pai. Nos ensina a ser como uma criança, Santo. Aleluia, Deus de poder e Deus de glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça o rosto dele resplandecer sobre você. E que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano.
Glória a Deus, aleluia.